na tribuna. Não, Fia, ainda bem. Você não me desconcentra. Eu queria trazer 2 assuntos, né? O primeiro, dizer que eu fico muito feliz pela diretora Paula, do Teutônio, que a escola merece a cobertura da quadra, uma emenda, mas eu quero dizer que muitas escolas merecem também e que é necessário que o poder municipal, que a SMED busque esses recursos das formas diversas para atender falta de banheiros em algumas escolas, coberturas são várias, e quero dizer que agradecer a SMED por, pelo menos, incluir a escola Governador Roberto Silveira agora na licitação para fazer toda a reforma daquela escola, que foi uma das escolas que foi apresentado um pedido de informação aqui no vereador por um dia, o ano passado, por uma estudante. A partir daí nós fizemos esse pedido, esse plenário aprovou, fizemos várias reuniões a respeito disso, participamos na reunião da escola e agora finalmente vai entrar a reforma para aquela escola. Então, muito mais do que apenas, né, emendas, que eu acho que são importantes, jamais vou negar a importância das emendas, mas nós precisamos que todas as escolas, que a educação de modo geral seja atendida na nossa cidade. E são muitas escolas que precisam de várias coisas. Então isso precisa entrar, talvez, né, se nós tivéssemos o orçamento participativo aqui na nossa cidade, ou o orçamento comunitário, o nome que tiver, onde a comunidade reunisse, debatesse, fosse ouvida sobre qual a necessidade, qual a prioridade, nós teríamos uma forma mais democrática e as escolas poderiam ser mais atendidas. O segundo assunto que eu quero falar é a respeito da saúde. Realmente a saúde está complicada na nossa cidade. Eu, no domingo, tinha uma ideia, precisei passar na UPA para fazer uma visita especial, porque eu estava durante a semana recebendo algumas demandas e eu acabei ficando quase 2 horas na UPA, de tanta situação que aconteceu lá. 1h30 eu acabei ficando, porque eu entrando já tinha uma pessoa lá, eu preciso entrar contigo porque meu pai está com uma situação, a minha filha, isso, assim, é inacreditável o que está acontecendo. E não é o mau atendimento dos funcionários da UPA, nem do médico que estava lá, que eu quero fazer uma ressalva, que ele me atendeu os familiares dos outros pacientes de uma forma, assim, muito afetuosa, muito simples, explicou todo o procedimento, sem pensar em fazer palavra rebuscada, teve toda a calma do mundo para explicar o que está acontecendo com cada um dos pacientes, mas nós chegamos naquela velha questão. Falta leito, falta leito na UPA, então senhores lá 2, 3 dias idosos numa cadeira, falta atendimento, é uma situação assim que não dá. Sabe, Caxias do Sul, uma cidade do tamanho que é, numa situação dessas, não dá para admitir. Alguma coisa tem que ser feita. E isso, para mim, está bem claro qual é o problema. O problema foi esta terceirização. Nós fizemos a CPI, nós indicamos todos os problemas do InSaúde e eles estão lá. Então, teve prorrogação do contrato de uma forma... não teve nada, ia ser provisório. Esse provisório foi no início do ano, nós estamos em julho quase, vem o processo eleitoral, não vai dar para fazer mais nada nesse período. Resumo da ópera, todo um ano de 2024 vai continuar o InSaúde lá. Então, presidente Bressan, agradeço, eu ia pedir isso também. Nós fizemos aqui a fala várias vezes de que a secretária Grégora viesse aqui
fosse convidada para isso e veio hoje. Eu acho que é isso que nós precisamos. Então, agradeço já o retorno dessa questão da convocação da secretária da Saúde. Não dá mais para Caxias chegar a esse ponto como está na saúde pública. Obrigado.